Fala, pessoa linda! Tudo bem com você nessa semana que antecede o Dia das Mães? Espero muito que sim! E pensando exatamente nessa data, eu resolvi gravar esse vídeo para abordar uma pergunta que eu, como mãe, sempre tenho no meu radar. Já fiz esse questionamento para mim mesma muitas vezes e sempre acredito que é importante manter essa pergunta em mente para minha própria evolução. Talvez você já tenha se feito essa pergunta, que é: será que eu sou uma boa mãe? Ai, você já se fez essa pergunta? E a minha intenção aqui hoje é trazer clareza sobre esse assunto, contribuir para que você olhe para você mesma, para que você se autoavalie, para que você dedique esse tempo para realmente sair do superficial e puxar a linha para entender. Será que tem aspectos do seu relacionamento com os seus filhos que você pode melhorar? E primeiro eu quero partir do princípio que nós como pais, né, como mãe, já que estamos perto do Dia das Mães, temos uma extrema influência em relação aos comportamentos dos nossos filhos, as decisões que os nossos filhos tomam hoje em dia e que vão tomar ao longo da vida, a maneira que os nossos filhos enxergam a vida, da mesma forma que nós, mesmo sendo adultos, somos o resultado de muito daquilo que os nossos pais fizeram pra gente. E nós somos seres humanos que não são perfeitos. E a gente traz, às vezes, os acertos e também os erros daquelas pessoas que foram os nossos pais e que fizeram o melhor que eles podiam dentro da condição que eles tinham. E que a soma desses acertos e desses erros, por assim dizer, para que a gente entenda bem, tiveram influência na nossa vida e tem até hoje. Mas e nós? E nós como pais? O que a gente está fazendo com esse poder grandioso que está nas nossas mãos? E para que você primeiro, a primeira coisa que eu quero que você tenha clareza, que eu acredito que seja importante para que você tenha clareza, se você é ou não, se você vem sendo uma boa mãe, é perguntar: o que é ser uma boa mãe para você? Porque, às vezes, o que é ser uma boa mãe para mim é diferente do que é para você e tá tudo bem, não tem problema. Mas é importante a gente ter clareza sobre quais são os valores, o que a gente acredita que uma boa mãe, no caso se você for homem também, um bom pai, né, faça para que tenha um impacto positivo, para que essa influência seja positiva em relação aos nossos filhos. E que, de maneira geral, que se os nossos filhos venham a colocar na balança mais para frente os nossos acertos e os nossos erros, porque eles vão existir. Somos seres humanos e vamos errar. Mas na balança, se a gente conseguir que a balança pese mais para os nossos acertos em relação aos nossos filhos, é isso que no final das contas é o que a gente quer. Então, eu listei aqui 10 itens para chamar a sua atenção, para trazer uma reflexão e que você se autoavalie. E você vai pensando e a partir disso que você possa tomar medidas efetivas para melhorar os pontos que você acredita que possam ser melhorados e também se parabenizar, comemorar aqueles pontos que estão legais na sua vida, aqueles que você acha que estão ok. Então, primeiro ponto que eu quero trazer: você ouve o seu filho com atenção? Você para mesmo? Para e ouve para ouvir o que seu filho tem para falar? Para tudo, olha, se conecta com ele. Procura perceber não só o que ele fala, mas o contexto, a expressão, o tom da voz, a postura. Você ouve o seu filho com atenção? Ou você já, menina, canta besteira, tá falando, para de falar um minuto, ou tá ouvindo o filho e tá falando no celular, mexendo no celular, assistindo televisão. Como que tá isso? Você tem ouvido o seu filho com atenção?
Ponto número 2. Você tem tido tempo de qualidade com o seu filho? Tempo de qualidade. E aqui, o que é importante, né? É você perceber que como pai, como mãe, a gente tem alguns tipos de tempo, né? Tem o tempo que a gente vai estar exercitando as nossas funções com os nossos filhos, de checar a agenda, checar atividades escolares, checar, arrumar, às vezes, se ele é menorzinho, aquele tempo de você estar vestindo, estar trocando, estar vendo a alimentação, banho, tudo isso é um tempo. Mas além desse tempo, você tem tempo separado, exclusivo, para o lazer de vocês. Um tempo para vocês curtirem junto, para vocês vivenciarem a vida um do outro. Passar um tempo, criar memórias, boas memórias com o seu filho. Esse tempo de qualidade. Como que está isso hoje? Terceiro item. Você conhece o seu filho? Você já parou para perguntar para ele qual que é a cor dele preferida? A comida dele preferida? O que ele quer ser quando ele crescer? Qual que é a cor de roupa que ele mais gosta? Ou o filme preferido dele? O personagem preferido dele? E isso, pela experiência que eu tenho com os meus filhos, isso vai mudando e isso muda rápido. E às vezes a gente acha que sabe e a gente às vezes não sabe. Então, quanto você tem feito perguntas para entender melhor as características do seu filho? Será que você conhece seu filho mesmo? Tem essas coisas perguntadas, atualizadas dentro do momento em que eles estão crescendo, do momento de vida deles? Quarta coisa, você respeita a individualidade do seu filho? Como assim, Tânia? Pois é, mesmo que você, assim como eu, tenha mais do que um filho, você pode perceber que eles são diferentes. Um talvez seja mais rápido do que o outro. Um talvez tenha facilidade em algumas coisas que o outro tem dificuldade. Um talvez tenha maior concentração e o outro talvez seja mais disperso. Um às vezes é mais sério e o outro às vezes é mais descontraído. E você tem conseguido respeitar cada um do jeitinho que eles são, sem comparar muitas vezes os irmãos? A comparação é uma coisa mega nociva, mega nociva. Faz com que a gente olhe para o outro e só perceba aquilo que a gente não tem, ao invés de fortalecer os nossos pontos positivos, os nossos aspectos fortalecedores. Será que você tem feito isso com seus filhos? Outra parte. Como está a qualidade das suas palavras? Acredito que esse seja um quinto passo. Qualidade das palavras que você traz para os seus filhos. São palavras exatamente de identificar esses pontos fortes, de trazer os elogios, ou são mais de crítica, de cobrança, com impaciência? Como que tá? Vamos pensar o seguinte, se o seu filho fosse uma plantinha, e se as suas palavras fossem a água que rega o seu filho, qual seria a qualidade dessa água? Será que ela seria nutritiva, fortalecedora, que ela seria potencial de crescimento e desenvolvimento? Ou será que ela seria nociva, que ela seria bloqueadora para o crescimento e desenvolvimento dele? Em relação ao sexto aspecto, será que eu já perdi a conta? Espero que não. Você cumpre com os combinados que você faz com o seu filho? Como assim? Se você fala assim pra ele, filho, amanhã a mamãe vai ler uma história pra você antes de dormir, você lê? Se você falar pra ele, filho, ele fala, mãe, vamos tomar banho junto comigo, e você fala, não, filho, eu tô cansada, mas semana que vem eu tomo, você toma? Quais estão sendo esses combinados? Mãe, vem fazer lição comigo. Filho, eu já vou. E nunca vai. Como que tá isso? Ou você nem faz combinados. Não, Tânia, eu nem faço combinado com ele, porque eu sei que eu não vou fazer, então eu nem falo nada. Fala, depois, um depois eterno. Como que tá isso? Em relação ao sétimo item, você, dependendo da idade do seu filho,
Você sabe dizer não para ele, mas de uma maneira respeitosa, com equilíbrio, trazendo limites, mas com equilíbrio. Porque falar não faz parte de ser mãe, sabia? Nem sempre é fácil falar não. Além do mais, dentro de equilíbrio, de ter respeito, de manter o respeito e a harmonia, mesmo falando não. Como que tá isso para você? É fácil ou é difícil? Em relação ao 8º ponto que eu quero convidar você a observar. Você tem congruência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você fala para o seu filho: filho, eu preciso que você me fale a verdade. Você não pode mentir para a mamãe, você não pode mentir para o papai. Mas aí você acaba falando aquela mentirinha que você fala, inocente aquela mentirinha. Fulano, nossa, ia te ligar agorinha. E seu filho sabe que você não ia. Nossa, eu acho aquela pessoa super legal. E o seu filho sabe que você não acha. Será que você tem vivido incongruência? Porque as crianças aprendem muito mais pelo nosso exemplo do que pela nossa palavra. E às vezes você fala para o seu filho: menino, você não pode ficar se empanturrando de doce. Você tem que comer fruta. Mas você come fruta? Ou às vezes você fala assim para o seu filho: filho, você não pode ficar com a cara enfiada no celular o dia inteiro. Vai brincar, vai correr, vai pintar um desenho. Mas você vive com a cara enfiada no celular? Então, congruência. Já parou para observar o quanto você tem ensinado através do seu exemplo? 9º ponto, quase o último ponto. Você se equilibra emocionalmente para falar com o seu filho? Como assim, Tânia? Às vezes a gente está com um monte de coisa na cabeça. É uma dificuldade do nosso trabalho, uma tarefa que tem que ser feita. Estamos com a cabeça cheia, ficamos irritados com várias coisas, toda essa demanda. E no momento em que a criança vem falar com a gente acaba às vezes descontando no nosso filho aquilo que não tem nada a ver, não tem nada a ver com ele ou com ela. Você consegue parar, se equilibrar e às vezes até falar para o seu filho: olha, filho, filha, não tá legal agora. A mãe precisa resolver uma coisa importante. Eu estou impaciente, eu preciso de um minutinho aqui para mim. Como que é isso? Você consegue se auto-perceber, ter esse autocontrole emocional para não acabar descontando no seu filho e na sua filha uma situação que eles não têm nenhuma responsabilidade? Como que tá isso? E o último ponto que eu quero chamar a sua atenção: o quanto você tem curado, tratado, sarado as suas próprias feridas emocionais, as suas mágoas, as suas frustrações, rancor às vezes que você tem guardado, falta de perdão, as dificuldades que você já viveu na sua vida, as suas questões emocionais, o quanto você tem curado essas questões. Porque eu não sei se você já percebeu, não sei se você já andou de avião, mas quando a gente tá lá no avião, eles falam que, caso seja necessário, vão cair máscaras para que a gente possa respirar melhor em situações de risco dentro do avião. E eles sempre orientam: coloque a máscara em você primeiro, para só depois você ajudar outras pessoas. Senão você corre o risco de não conseguir respirar e acabar nem ajudando ninguém, nem se ajudando. Então, o quanto você tem curado a você mesma para conseguir exercer o seu papel, para conseguir ter autocontrole emocional, para conseguir se livrar, às vezes, daqueles prejuízos que você teve na sua vida, para que você possa exercer o seu papel de mãe com qualidade, com eficiência. Como que tá isso dentro de você mesma? Lembrando que se sentir cansada, se sentir desanimada, se sentir impaciente, ter vontade de ficar sozinha, isso não é sinal de que você é uma
uma mãe ruim. Não. Mas talvez, e é bem provável que seja sinal de que você está precisando cuidar de você mesma, ter um pouco de atenção em relação a você mesma, se encher, se regar, se nutrir, se alimentar, se abastecer, para que assim sim você consiga dar conta de toda a demanda e também conseguir criar filhos, que é aquele papel, né, dos pais, das mães, criar filhos emocionalmente saudáveis, contribuir para o desenvolvimento, para a evolução, para formar seres humanos emocionalmente saudáveis, com boa autoestima, com autoconfiança, com clareza dos seus pontos fortes, clareza dos seus pontos a desenvolver, para que assim eles possam contribuir com o mundo e com a sociedade de uma maneira melhor. Fez sentido para você o que eu falei? Então comenta comigo, que eu vou ficar muito feliz em saber. E se tem aquela mãe, aquela sua amiga, aquela pessoa especial que você conhece, que vive te perguntando, será que eu estou fazendo certo? Desabafando, se questionando, uma mulher especial e que merece tudo de bom e do melhor nesse Dia das Mães, encaminhe esse vídeo para ela também, para que ela possa também observar o que ela pode fazer para melhorar ainda mais esse relacionamento com ela mesma, com os filhos e com a vida como um todo. Excelente Dia das Mães para você! Tchau!